Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tribo do Despertar. Hoje a gente está com um convidado super especial, Edmilson Fernandes. Ele vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da consciência. Muito obrigado, Edmilson, por estar aqui presente com a gente, cedendo seu tempo para estar passando conhecimento para a galera. Fala para a gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do seu trabalho. Pô, legal. Ricardo, muito obrigado. A todos os telespectadores aqui, né, do Tribos do Despertar. Muito obrigado também pela presença de vocês. É muito bacana a gente poder estar falando sobre o desenvolvimento consciencial. Acho que já vou começar exatamente falando desse conceito, né, porque quem quiser depois, né, acompanhar o meu trabalho, quando a gente falar disso, vai perceber que no meu canal tá lá, Edmilson Fernandes, Desenvolvimento Consciencial. A minha câmera ela quer ficar borradinha, tá tudo bem. Não vou ficar brigando com ela. O meu trabalho é um trabalho que ele passou por uma jornada. Eu me formei em psicologia. Em 2012 eu comecei a ler Freud, ler psicanálise e tal. E em 2015 eu fui estudar psicologia. Me formei em psicologia, me pós-graduei em psicologia analítica junguiana. Também me formei em coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Não foi um curso de um fim de semana. Foi um curso realmente tipo, sério. O coach é uma ferramenta muito séria, por mais que a gente tenha uma ideia cultural de que é uma coisa negativa. E eu trabalhei como psicólogo clínico durante alguns anos, só que trabalhando como psicólogo clínico, eu fui percebendo que eu tinha outros questionamentos, eu tinha outras buscas que a psicologia, como uma profissão que tem um conselho federal, um conselho regional, ela não pode lidar com algumas ferramentas, lidar com algumas técnicas, e aquilo foi fazendo com que eu olhasse para isso e, assim, preciso respeitar a psicologia, mas eu entendi. Falei, cara, não tô cabendo mais aqui. Então, o meu trabalho hoje, eu trabalho com mentoria, tenho a formação em psicologia, tenho a pós-graduação, continuo estudando a ciência, amo estudar psicologia, mas o meu foco hoje não é olhar pro cuidado da pessoa no sentido terapêutico, é olhar para ela no sentido de crescimento, porque quando uma pessoa ela está sofrendo, ela está com algo que a gente pode entrar com uma perspectiva terapêutica, funciona, é um caminho, mas eu descobri que o caminho que eu realmente gosto mais é vamos terapeutizar, na verdade, fazendo a pessoa crescer, fazendo a pessoa se desenvolver, fazendo a pessoa melhorar a vida dela, a consciência dela, e aí a vida dela melhora de uma forma mais ampla, melhora financeiramente, melhora relacionalmente, e automaticamente ela encontra o que ela chama de cura. Ela volta a ficar bem. Então eu abri esse leque não apenas para ficar mais na área da saúde, mas entendendo que o processo de educação e de desenvolvimento ele também cura. Então esse é o meu trabalho hoje. Caramba, que da hora, Edmilson. Muito importante, né? E o que é o desenvolvimento da consciência? Tem como você explicar para mim, mais ou menos, o que seria isso? Cara, tem sim, tem sim. É interessante porque, assim, seria talvez um assunto muito profundo. Eu não desacredito da capacidade da audiência de compreender, tá? Não desacredito mesmo. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo aí que talvez, muito provavelmente, possam ter muito mais conhecimentos do que eu já estudei e tal. Então, não estou partindo de um lugar de arrogância, assim, tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar explicar algo que é muito complexo e que não daria para aprofundar somente em uma conversa, tipo de 1 hora, de 2 horas. A gente teria talvez de uma série assim para falar desse assunto, mas o próprio termo eu uso ele tendo consciência de que ele é contraditório. Só que é para tentar deixar mais entendível para as pessoas que ainda não têm um aprofundamento, que é o quê? Quando a gente fala de desenvolvimento consciencial, a palavra desenvolvimento, ela é contraditória em que sentido? A consciência, ela não precisa se desenvolver. A consciência, ela já está sempre plena, sempre pronta, sempre no ápice do que ela é. Por exemplo, a palavra evolução consciencial, ela também não corresponde com a realidade da consciência. Claro que assim, gente, tudo que eu estou falando aqui é da perspectiva dos meus estudos, das minhas experiências, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, várias experiências de ayahuasca, na tradição indiana, da qual eu faço parte, diversas outras tradições espiritualistas que eu já passei. Então, assim,
Ninguém precisa concordar, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas é uma perspectiva. O que acontece? A consciência, então, quando a gente olha ela de uma perspectiva mais do Oriente, ela é a base da existência. Ela é a base da existência. Tudo que existe é a manifestação da consciência. Então não tem como a consciência evoluir, não tem como a consciência se desenvolver. Só que quando eu uso o termo desenvolvimento consciencial, o que eu estou tentando transmitir para as pessoas? Quando a gente vai desenvolvendo a nossa mente, quando a gente vai desenvolvendo a amplitude, rompendo crenças, rompendo bloqueios emocionais, rompendo padrões limitantes mentais, a gente vai expandindo a nossa visão da realidade, a gente vai percebendo que a realidade ela não é tão objetiva ou tão quadradinha como a gente pensa, que as coisas não são tão certo ou errado como a gente pensa, porque a gente tem isso, né? Tal coisa é certo, tal coisa é errado, tal coisa é bom, tal coisa é ruim, e a gente começa a perceber que não. Tudo é parte da consciência. Agora, o que cabe para mim? Porque se eu estou, por exemplo, aqui em Florianópolis nesse momento e eu quero ir para São Paulo, é errado eu pegar um voo para o Rio de Janeiro? Quando eu quero ir para São Paulo, se eu pego nesse sentido, cara, para onde que eu quero ir? Eu quero ir para São Paulo. É errado pegar um voo para o Rio de Janeiro? Não faz sentido eu pegar um voo para o Rio de Janeiro. Então, o certo e o errado, ele começa a entrar nesse sentido assim, não, para onde eu estou indo, não faz sentido. Então, Não faz assim, sentido. não faz. Agora, assim, e para a pessoa que quer ir para o Rio de Janeiro, se ela está aqui, é errado? Não, ela está indo para lá, é a direção dela. Então, aí o certo e o errado, ele começa a ser uma coisa diferente, que é assim, o que você quer? O que você está buscando? Ah, eu estou buscando isso. Então, assim, no que você está buscando, talvez não faça sentido você ir para aquela direção. Mas isso não é algo que vale para todo mundo. Isso não é uma regra. É só uma condição do que você está buscando. Então, o desenvolvimento consciencial é exatamente isso, é ir quebrando as nossas barreiras para a gente enxergando a amplitude da realidade, mas percebendo que nem tudo cabe para a gente. O que está aqui no chat aqui é para a gente... Isso é o Renan, né? Ele é do nosso grupo, da tribo. Ele vai fazendo perguntas também pra gente, ao vivo. Seria envolver a consciência no campo físico, matéria? Eu não consegui exatamente compreender a pergunta, tá? E eu gostaria, talvez, se o Renan topasse, tipo, mandar mais algo assim tal, porque eu não gostaria de responder no achismo, sabe? Achando que eu entendi a pergunta dele e falar qualquer coisa aqui só, tipo, fazendo uma suposição, tá? Sim, fechou. E hoje em dia, assim, né? Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais assim com problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Ultimamente, a gente está vendo um crescimento muito grande dessas pessoas, né, que estão com essas alterações, tanto em relação ao trabalho, que é o burnout, tanto em relação ao relacionamento. O que justifica isso? O que acontece com essa galera? Poxa, cara, essa é uma pergunta bem difícil de responder e é uma pergunta bem capciosa, não no sentido que você está me fazendo uma pergunta capciosa, assim, tipo, para nossa, tá me ferrando, mas capciosa no sentido que, assim, qualquer resposta que for é isso ou é aquilo, não vai responder. Não vai responder. Vai ser uma visão parcial. Não quer dizer que essa visão esteja errada. Ela é parcial, ela está certa, olhando por um ângulo muito fechado. São muitos fatores, né? Mas quando a gente pega, olhando pelo desenvolvimento consciencial, a gente consegue encontrar uma linha de trabalho, a gente consegue encontrar uma linha de reflexão e de ação, porque não é só refletir, é refletir para agir, de perceber o seguinte: quando eu estou, por exemplo, lidando com um burnout, que eu estou no limite, porque eu estou trabalhando muito, uma pergunta que eu preciso me fazer é: o que eu estou tentando preencher com esse excesso de trabalho? Porque eu estou fugindo de algo e por isso eu estou trabalhando muito e em algum momento eu vou responsabilizar e vou culpar a empresa que eu estou. E aí eu vou dizer assim, pô, foi a empresa que me estourou. Só que assim, quando eu estou trabalhando em excesso, é porque eu estou realmente evitando algo. Às vezes eu estou evitando um conflito na minha casa,
Às vezes eu estou evitando uma questão emocional minha, que eu não quero olhar para aquilo, então eu não posso ter tempo para ficar sozinho, para ficar comigo. Só que não necessariamente isso tudo é consciente, a pessoa não percebe, ela vai entrando no piloto automático. Então, tem, por exemplo, essa questão que a gente pode olhar, né? A questão, por exemplo, da ansiedade, né? Que a gente está lidando muito com isso hoje em dia. Pô, com a questão do desenvolvimento consciencial, o que a gente pode olhar para isso e falar, cara, a ansiedade, a pessoa está com medo do futuro, porque ansiedade é uma outra palavra para medo. Organicamente, o que o corpo está vivendo é medo. É uma experiência de medo. Aí a gente dá um nome de ansiedade. Ela está com medo do futuro. Se ela está com medo do futuro, é porque ela já sabe que ela está vivendo uma vida no presente que não vai levar ela para o lugar que ela quer estar. Então ela já está com medo do futuro, porque ela tem consciência. Ela fala, nossa, isso que eu estou vivendo não vai produzir a realidade que eu quero ali na frente. Eu não estou indo na direção certa. Então, veja que interessante. Tipo assim, mas por que eu estou indo então nessa direção? Tipo assim, qual é o sentido de eu estar em uma direção que não faz sentido para a minha vida, que eu não quero estar lá? Uma pessoa que está lidando com uma depressão, ela está fixada em algo, entendeu? Ela está fixada em algo do passado, algo aconteceu no passado que ela não está conseguindo aceitar, digerir, perdoar. E quando a gente olha qualquer um desses três casos pelo desenvolvimento consciencial, a primeira coisa que eu trago para os meus clientes é, ponto número 1, você é uma energia. Ah, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, é científico. É científico. Você é uma energia. Você não é o seu corpo, mas você usa o seu corpo. Você não é a sua mente, mas você precisa ter uma mente para organizar o seu corpo para ele funcionar. Então, você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é as suas emoções, mas o seu corpo conversa com a sua consciência através das emoções para avisar o que está acontecendo entre ele e o ambiente, se ele está gostando ou não daquilo, se aquilo deve continuar ou deve parar, para você tomar uma decisão, o que fazer com isso. Os seus sentimentos é a sua alma dizendo se aquilo tem a ver com ela ou não. Se você está com sentimento, porque o sentimento é no peito, a emoção é mais para baixo. Então, assim, tô com uma coisa no meu peito, é um sentimento. Tô com uma coisa na minha barriga, aqui embaixo, é uma emoção. A emoção é visceral, ela é a coisa do corpo. O sentimento, ele é de alma, ele tá aqui no peito, é onde o nosso eu superior se encontra. E a parte mental, que é o pensamento, ela tá aqui na cabeça, ela é o quê? Ela é o campo astral que é compartilhado por todo mundo, por todo mundo. Então tem um monte de pensamento que está aqui na minha cabeça que não é meu. Não é meu. É do vizinho, é de alguém lá do meu trabalho, que eu me conectei, aquele pensamento está aqui ainda, entendeu? Porque eu reverbero com aquilo. Então, quando a pessoa consegue compreender que ela é uma energia, ela está usando um corpo físico para poder estar aqui, esse corpo vai usar de emoções para avisar ela o que tá bom e o que não tá bom. Esse corpo vai sentir os sentimentos da alma para a alma ir guiando, se vai nessa direção, se muda de direção, se aceita esse contrato, se rejeita esse contrato, se aceita esse relacionamento continuar, se rejeita esse relacionamento, deixa ele para trás. Os pensamentos que ela está se conectando, se vale a pena continuar perto dessas pessoas, esses pensamentos estão me agregando, não estão me agregando, estão me fazendo bem, não estão me fazendo bem. Quando ela começa a compreender isso, aí ela começa a perceber que, assim, esse burnout, essa depressão, essa ansiedade é uma experiência que ela, como uma energia, veio aqui viver para aprender a se colocar e se respeitar e não precisar passar por isso. Só que se ela precisar ficar 30 anos passando por isso, até ela aprender que ela precisa se posicionar e se respeitar para não precisar mais passar por isso, ela só vai ficar sofrendo. Então, o sofrimento, ele é apenas uma forma que a consciência utiliza para fazer com que aquela alma perceba, fala assim, não, eu não quero viver isso, eu mereço mais do que isso, eu mereço coisa diferente, eu não quero, sabe, que as pessoas gostem de mim, eu quero ser feliz mesmo, eu prefiro isso. Entre as pessoas gostarem de mim ou ser feliz, eu quero ser feliz. Caramba, cara. Tá respondido? Nossa, as pessoas, elas se torturam, né, cara? Tipo, basta você querer sair e é isso, né, tipo, basicamente.
A gente se tortura bastante, né? Eu não vou nem dizer as pessoas assim, tá, mas eu entendo o que Cara, você tá falando, eu sei o que você tá colocando. A eu, gente fa- se eu, tortura, né? Em vários momentos, a gente se tortura. Mas assim, aí entra a questão das crenças limitantes, né? Por que acontece? As crenças. Por que a gente acaba se torturando em vários processos? Porque a gente tem uma crença ou um bloqueio emocional. Os dois andam juntos, caminham juntos, né? Mas assim, às vezes a gente precisa trabalhar mais numa crença, às vezes a gente precisa trabalhar num bloqueio emocional. Qual que é a diferença? A crença é algo mental. O bloqueio emocional é uma coisa bioquímica, é química, então envolve sensação física. Quando é só uma crença, eu só preciso trabalhar o mental. Quando é um bloqueio emocional, eu preciso aceitar, sentir a emoção. E assim, é sentir algo desconfortável. E se eu não aceito sentir aquilo que é desconfortável, eu não resolvo. Então tem essa diferença. E às vezes tem os dois caminhando junto. Eu preciso resolver a crença e depois aceitar sentir o que é desconfortável e passar por aquele processo de sentir aquilo sem que aquilo controle o que eu faço ou não faço. Então, por exemplo, tô com medo. Tô com medo de encerrar o meu relacionamento. Quando eu vou, toda vez que eu vou pensar em falar com a pessoa, dá tremedeira. Então, eu vou ter que aprender em algum momento a aceitar a ideia de que eu vou precisar conversar com essa pessoa e vai ser horrível a sensação que o meu corpo vai sentir. Eu vou sentir dores, eu vou sentir um monte de coisas e tal, e a cabeça vai explodir. E se eu aceito passar por isso e ainda assim fazer o que é importante para mim, eu tô quebrando esse bloqueio emocional. Eu tô rompendo esse trauma. Então as pessoas às vezes, né, nós como seres humanos acham que romper um trauma é uma coisa que é indolor. Não, é extremamente doloroso romper um trauma. Só que é uma dor que cura. É uma dor que transforma. Então, isso é o que é fundamental da gente sacar. E as crenças, então, elas seguram a gente. Então, a gente fica permanecendo naquilo porque a gente acha que a gente não merece algo diferente, que a gente não pode algo diferente, ou que algo diferente nem existe. caramba, Então, cara. é muito desafiador mesmo, né? Eu tenho um problema muito grave, cara, que eu percebi, assim, ó, vem de anos, assim, mas eu percebi atualmente como que é foda pra mim. Eu não consigo falar não, e assim, eu não gosto de magoar as pessoas. Aí eu vou me ferrando cada dia mais, sabe, mano? Aí eu não sei falar não. Tipo assim, a pessoa às vezes fala um bagulho que eu não queria, tipo, que acontecesse, por exemplo, na minha empresa. Eu não consigo ir lá e falar pra ela, não, é desse jeito. E Uhum. agora que eu tô conseguindo, depois tipo, de me autoconhecer, falar, não, não é assim, vai ser desse jeito. E assim, o que você explica? Cara, são muitos fatores, né? São muitos fatores assim tal. Mas vamos lá. É muito interessante. Vou pegar um detalhezinho disso, né? Não vou talvez trazer uma explicação, mas vou pegar um detalhe assim tal e vou abrir ele e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, né? Ou eu vou aqui fazer um discurso sobre ele. Olha que interessante, né? Como que a gente cresce emocionalmente? A gente cresce se frustrando. A gente cresce sendo feliz também? Com certeza. Só que assim, aqui eu tô falando da parte mais desafiadora. A parte boa, a gente já sabe. A parte boa, a gente já gosta. A gente já se puxa para ela. E se a pessoa não tá se levando pro lado bom da vida, aí ela pode, né, entrar em contato com os terapeutas que tá aqui, que tá aqui, que estão divulgando, que tá participando e encontrar alguém para ajudar ela. Mas vamos pensar o seguinte: nós realmente, entende, crescemos através das frustrações, através de lidar com a frustração. E quando a gente não consegue perceber isso, quando a gente não consegue lidar com isso, é por quê? É porque a gente se frustrou em várias situações e a gente tem dificuldade de lidar com esse sentimento de frustração e a gente acabou também associando que o outro tem muita dificuldade e a gente não quer que o outro passe por algo que a gente passou e que foi difícil. Só que aí que tá, a gente só acredita que é difícil porque a gente ainda não conseguiu lidar com isso de uma forma que não seja difícil. E quando a gente vai num processo de autoconhecimento, aprendendo a lidar com as nossas dificuldades e frustrações, e os nãos que a gente tomou, e as dores que a gente levou, a gente começa a perceber que assim, fala, nossa, cara, realmente é desconfortável na hora, mas nossa, isso me ensina tanto, isso me faz crescer tanto, que aí eu começo a olhar, quando eu preciso frustrar o outro, dizer não para o outro, colocar limite no outro, eu coloco com leveza.
Eu não coloco com aquele pesar, nossa, eu tô acabando com a pessoa se eu fizer isso com ela. Eu coloco com uma leveza, tipo assim, cara, realmente, ela não vai gostar, vai doer agora, mas depois ela vai aprender a lidar com isso e ela vai crescer e vai ficar bom. Por quê? Porque foi assim que aconteceu comigo. É assim que é. E eu sou um ser humano, eu não sou melhor que ela não é melhor que eu, nós somos seres humanos, então se tá sendo bom, vai ser bom e todo mundo cresce junto. Então, você percebe que é aquilo que os mestres de conhecimento sempre falam. Quando a gente vai se conhecendo e a gente vai se curando, a gente vai conseguindo entender mais o outro. Então a gente vai percebendo que, cara, não tem problema essa pessoa ficar triste uma semana, um mês, pelo não que eu vou dar para ela. Não tem problema nenhum. Faz parte da vida. É uma experiência. A vida é uma experiência. A experiência, ela só existe se tiver as dualidades. Nós estamos em um plano de dualidade. Nós temos noite e dia, nós temos primavera, o outono, inverno, verão, o quente e o frio, tudo é dual. Então precisa haver a dualidade. Cara, realmente. Não, mas assim, agora eu tô falando, não, mas é uma coisa tão gostosa, assim, você fala, caramba, mano, consegui, tipo, liberta, né, cara? Liberta, maravilhoso, maravilhoso. Agora eu Posso dar tô, um exemplo? pode. Tem uma amiga, a Giovana. Cara, a Giovana, assim, é uma pessoa maravilhosa, assim, tal. Várias vezes, assim, tal, não foi uma, não foi duas, tá? Tipo assim, eu chamar a Giovana, assim, tal, falar, Gê, vamos sair tal dia, tal, tomar um café, não sei lá, alguma coisa e tal. Cara, a Gia é muito da hora, assim, tal. Ela fala assim, Gia, não tô afim, não. Tipo assim, sabe? Obrigado, não quero não. Então, eu me lembro uma vez, assim, que eu convidei ela lá pra algo muito especial, assim. É uma data muito especial pra mim. Eu convidei ela assim, tal, e ela falou assim, Gia, eu não tô afim, tá? Eu não vou não, sabe? Tipo assim, ela não é do tipo que fala assim, eu vou pensar, depois eu vejo, tá? Ela manda muito assim, sabe? Tipo assim, na lata, assim, tal, mas todo respeito, todo carinho. E eu acho tão lindo, eu acho tão incrível. Eu falo, cara, que lindo, né? Que lindo que é, sabe? Ela se respeita. E quando ela fala com tanta leveza, porque ela não tá se sentindo mal de falar isso, que a mensagem chega leve pra mim, sabe? Tipo assim, eu não sinto, tipo assim, não, não quero. Às vezes, não, eu não tô afim não, Ed, obrigado. Tá bom, beleza, tudo bem. Eu também acho que isso é bem mais legal, né? Porque é uma coisa verdadeira. Às vezes o cara fica lá enrolando, vou ver se eu vou, não sei o quê. Eu acho que é uma questão de brasileiro também, né? Eu vejo muitas pessoas comentando que o brasileiro ele não sabe falar o não, né? É sempre, vamos ver, vou pensar. E já a questão assim de europeus, americanos, também ele fala, não, por que você não quer na minha casa? Porque eu não quero, eu não tô afim. É isso. Sim, eu já trabalhei para alemães e eles me ensinaram isso. Eu acredito que, na verdade, foi a primeira vez, acredito não, foi a primeira vez que eu aprendi sobre isso. Não quer dizer que eu apliquei depois que eu aprendi. Só quer dizer que na época eu aprendi, mas eu não aplicava. Porque eu convidei esse cara, eu trabalhava para ele em 2015, assim, tal, numa loja. E aí eu fiz um convite e ele falou não. E eu fiquei meio assim tal. E aí ele pegou e ele falou sobre isso. Ele falou assim, pô, ele falou, aqui no Brasil vocês têm o hábito de falar sim para coisas que vocês não querem, aí vocês falam que vai, depois não vai, e não cumpre. E aí ele pegou e ele explicou isso. Ele falou assim, ele falou, não, ele falou, lá da onde eu venho, falou assim, não é não e tá tudo bem, não tem problema nenhum, não é não. Tipo, eu não quero ir, não vou ir. Tipo assim, simples. E aquilo, para mim, em 2015, me chocou. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, assim, sabe? Me chocou. Eu falei, nossa, que seco, que frio, né? Na época, que frio, que seco. Mas hoje, realmente, eu vejo que faz muito mais sentido mesmo. Eu também acho que faz bem mais sentido a gente ser verdadeiro, né, cara? E qual é o tipo de crença mais comum que a galera tem por aí? Varia muito. Você fala crença limitante? Limitante, isso. Cara, tem algumas. Eu quero trazer, assim, tem temas que eu acho muito válido trazer. Talvez aqui a gente tenha um público muito grande de mães, e eu quero trazer uma crença sobre mães. Talvez seja até um tanto polêmico, tá? Então já me coloco aqui à disposição de quem quiser depois conversar sobre isso. É o seguinte, a nossa cultura, ela tem uma dificuldade muito grande de compreender que mãe e pai é uma função. É uma função. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu sou cozinheiro, eu sou cozinheiro quando eu estou dentro de uma cozinha na onde eu trabalho, e quando eu saio dali, eu não sou
cozinheiro mais, eu sou um ser humano, que tenho vida, faço coisas. E a gente consegue facilmente compreender isso, por exemplo, se a pessoa é cozinheira, se ela é dentista, né, no seu caso, né, se é veterinário, no meu caso, eu me formei em psicologia, mas trabalho com mentoria. Eu sou mentor. Sou mentor quando? Quando eu estou naquele momento que a pessoa está me pagando, está dentro de um atendimento. Quando eu sair dali, eu sou um ser humano. E a nossa cultura tem uma dificuldade de compreender isso, que pai e mãe é função. E qual que é a função pai e mãe? A função pai e mãe é cuidar de um ser que encarnou, que escolheu encarnar para viver uma experiência, para passar por uma série de aprendizados, cuidar dele até que o sistema nervoso central dele se desenvolva e que agora aquela alma consiga estar com um sistema pleno para ela viver a vida dela. Então, quando esse ser se torna adulto, a função pai e mãe encerrou. É uma função. Agora a alma já tem um corpo que está pleno, que está com funcionamento. O córtex pré-frontal, que é a área da decisão, aos 21, 23 anos, já está formado. O terceiro olho, né? Porque a gente fala, o córtex... Claro que biologicamente é o córtex pré-frontal e realmente a ciência não está errada. Só que as coisas elas se conectam, porque são níveis de realidade. É o terceiro olho, agora está desenvolvido. Não quer dizer que está aberto, porque a pessoa pode se fechar, mas está pronto para ela usar, desde que ela busque usar. E quando a gente consegue romper essa crença, então, de que mãe... Porque é uma crença também para os pais, mas os homens trazem menos isso. As mães são mais cobradas pela cultura. E o que eu pego muito? Eu pego mulheres que vêm buscar um atendimento e estão sofrendo por quê? Porque o filho ou a filha está infeliz no casamento, está passando por alguma dificuldade, só que eu pergunto, quantos anos seu filho tem? 30. Eu falo assim, mas por que você está sofrendo? Não, é porque é o meu filho. Eu falo, então, mas o seu filho ele é um adulto. Não, mas é porque é a minha responsabilidade, ele é o meu filho. Então é difícil na cabeça da nossa cultura entrar essa questão de que assim, olha, ser mãe é uma coisa que vai para a identidade da mulher. Ela carrega para a identidade dela. Então ela quer viver aquilo para sempre. E aí quando o filho ele segue em frente, ela também perde o sentido da vida. Ela entra em depressão, ela deixa de cuidar dela, ela às vezes adoece, tem pessoa que até desencarna, porque ela perdeu o sentido da vida. Caramba. Então, essa crença é uma das crenças limitantes que é importante a população refletir. Pai e mãe é função, até que o filho fique adulto. Depois dali, cara, você tem um filho, só que esse filho ele é um adulto, ele não precisa mais da função pai e da função mãe. Ele pode buscar em alguns momentos um conselheiro, uma conselheira para ter uma conversa? Pode, beleza. Só que não é por isso que o pai e a mãe têm que assumir a responsabilidade do que está acontecendo com esse filho. Então, quando esses papéis eles ficam bem claros, esses limites, essa pessoa ela fica saudável, ela fica bem. Outra crença limitante, entendeu? A crença de que as pessoas não vão me amar se eu for quem eu sou. Se eu falar do jeito que eu quiser falar, se eu colocar limite, se eu não gostar e colocar na cara delas assim tal. Quando, na verdade, o que a gente chama de carisma é o quê? É a pessoa ser do jeito que ela quer ser. Ah, mas vai desagradar um monte de gente. Claro que vai, com certeza. Vai desagradar um monte de gente. Só que esse monte de gente que vai desagradar é aquelas relações que você está tentando manter na sua vida que já nem faz sentido estar na sua vida. Porque você já mudou como ser humano, você já está em outras crenças, já está em outros comportamentos, já está em outras coisas. E você quer ficar naquela convivência com pessoas que já fez sentido há 10 anos atrás, e elas não são pessoas ruins, elas não são pessoas do mal, elas só quiseram ficar em algo e você seguiu em frente, você expandiu a sua consciência, entende? E você acha que você é um trem cargueiro, que tem que puxar todos os vagões junto com você. Não, é hora de desconectar e deixar aquelas pessoas viverem a vida delas, com quem faz sentido no momento que elas se encontram, e você viver a sua vida. E aí você vai perceber que as pessoas que você se conecta, sendo você do seu jeito, elas não vão se incomodar. Por quê? Porque elas estão na mesma vibração de consciência. Caramba, eu ia falar justamente isso, né? Você tá na mesma frequência daquela pessoa, você atrai. Você tá na frequência diferente, você repele, né? Por isso que muita gente vai perdendo amizade, vai se afastando dessa galera, né? Daí vai formando novos ciclos de amigos, né? Que estão na mesma frequência ali.
Exato. E a gente, por exemplo, trazer espiritualidade na prática, porque, por exemplo, cara, é uma leitura minha, né? Como eu falei lá nas conversas, mas vamos lá, vamos ser honestos. Quando o budismo fala sobre desapego, entendeu? Desapego. Cara, o que é desapego na prática? É isso. Tipo assim, cara, essa amizade foi maravilhosa por 10 anos, mas agora ela não é mais, não ressoa mais. Solta, é desapego, entendeu? Vai, segue em frente. Ah, mas eu. Nossa, a pessoa vai ficar triste comigo. Cara, se você sentar com ela e tiver uma conversa honesta, sabe? Falar assim, meu, foi maravilhoso esses últimos 10 anos, mas assim, eu tô num outro momento, sabe? Tipo assim, a gente pode talvez se ver, entendeu? Tipo, a cada 6 meses e tal, pode, e talvez a gente nem vai se ver, mas assim, cara, muito obrigado, foi muito lindo, foi muito da hora e tal, sabe? Tipo, vamos fazer aí um dia uma despedida, sair, comer um negócio e tal, fazer uma coisa. Mas eu tô seguindo em frente, sabe? Eu tô, tipo, em busca de outras coisas, outras ideias e tal, e acabou, entendeu? Tipo assim, tá tudo bem. E quando a gente aceita, então, viver isso, é maravilhoso. E quando a gente aceita viver isso com amigos que fizeram sentido, com empregos, trabalhos, com família, sabe? A gente olhar para a família e conseguir fazer isso. Falar assim, cara, eu amo você, mas assim, eu quero ir morar em outro estado. Eu quero ir morar em outro estado, entendeu? Tipo assim, ai, como que vai ser lá? Olha, você vai vir visitar? Olha, eu vou, mas quando eu quiser, entendeu? Quando eu quiser, eu não vou prometer para você que eu vou vir no dia do seu aniversário, porque eu não sei se eu vou querer vir no dia do seu aniversário. E eu não vou vir só para te agradar porque eu te amo. Eu te amo, mas eu não posso fazer o que eu não quero. Cara, muito, muito foda, né, cara? É muito da hora. Porque Isso é assim, desenvolvimento consciencial. é muito foda, cara, de verdade, assim. Porque assim, tudo que você tá falando eu já passei, sabe? Tipo, e vai fazendo sentido, vai fechando ali o elinho da corrente, cara. É justamente isso, né? Eu também estava em processo de mudança, falei pro meu pai, eu vou me mudar, tal. Daí já veio aquele bloqueio, assim, eu acho que é bom você não se mudar por causa disso, disso, disso. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero. E se der errado? Deu, cara, tentei, tá tudo certo. Claro, tipo assim, a questão é o seguinte: quando a gente olha para vida real, vida real, vida real, vida real, vida real, as coisas vão dar errado. Tipo assim, já vai, não com a mentalidade no sentido, tipo, de pessimismo, mas já vai com a mentalidade realista, realista. Tipo assim, as coisas vão dar errado e eu vou ter que fazer coisas para alinhar as coisas que vão dar errado e fazê-las darem certo. Ponto. Quando eu saio com essa cabeça, saio otimista, no sentido, que tipo de otimismo? Otimismo no qual eu sou uma energia, eu sou parte do universo, eu sou parte do todo. Só que não é um otimismo barato, não é um otimismo alienado, ilusório. Tudo vai dar certo, tudo. Não, não é um otimismo assim, é um otimismo racional. Olha, eu sou parte do universo, eu sou a manifestação da consciência nesse momento. Só que as coisas vão dar errado e eu vou ter que aprender a resolver. E aí as coisas vão começar a fluir quando eu for resolvendo as coisas que deram errado. E tá tudo certo. Então é um otimismo consciente, sabe? Não é uma coisa de, É, eu vou cantar uns mantras e vai dar tudo certo. Não, se você cantar uns mantras, aí vai dar errado. Por quê? Porque os mantras vão atrair para você o desafio para você, passando por ele, crescer consciencialmente. cara, realmente é muito. É bem isso mesmo. Eu vou te dar um exemplo, né? Que eu abri uma clínica veterinária, falei, meu, vou abrir a clínica veterinária, vai bombar de gente, não sei o que, não sei o que lá. Colocando uma expectativa, né, que ia dar bom, tá ligado? Esse depois eu tive um choque de realidade. Tipo, não foi bem do jeito que eu queria que fosse, mas com dando errado, foi onde que eu aprendi a lidar com os BO, com os problemas. Isso. Exato. A versão que tem o que a gente quer não é a nossa versão atual. E Então, para nós nos tornarmos essa versão, que tem hábitos, disciplinas, padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões emocionais saudáveis para aquilo que a gente está buscando, a gente vai precisar de desafios que lapidem a gente. Então, as coisas vão dar muito errado. E isso é o lado bom da experiência. Então, quando vierem as coisas que estão dando errado, a gente olha para isso com um desenvolvimento consciencial. Esse é o objetivo. Tipo assim, cara, que legal, velho. Nossa, olha o tamanho do desafio que tá vindo. Olha o tamanho do BO que tá chegando. Que legal. Olha, isso vai me lapidar muito. Isso vai me lapidar muito. Não quer dizer que eu não vou chorar. Não quer dizer que eu não vou ficar triste. Não quer dizer que eu não vou ficar com raiva. Não quer dizer que eu não vou ficar com medo. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer.
Eu vou chorar, vou ficar com medo, vou ficar com raiva, vai ter dia que eu vou desanimar um pouquinho, vai ter dia que eu vou querer abandonar tudo, vai ter dia que eu vou entrar na vítima, vai ter dia que eu vou entrar no padrão da vítima, vai ter dia que eu vou entrar no padrão do que reclama, vai ter dia para tudo, vai ter dia para tudo. Só que se eu aceito passar por isso, sempre olhando, não, beleza, eu fiquei na vítima aqui 24 horas, uma semana, mas tá bom, volta pra terra, volta. Eu vim aqui para crescer, eu vim aqui para me desenvolver, eu sou parte do universo, sou energia, eu tenho esse potencial. Se o desafio está na minha frente é porque eu sou capaz de resolver ele. O universo não entrega algo que você não é capaz de resolver. Eu Ele concordo não é ingrato, totalmente com isso. Não, o universo é uma inteligência cósmica, não faz sentido ele errar o endereço de algo, esse problema que chegou para mim, né? Porque eu não falo problema, eu falo desafio, né? Mas vamos imaginar essa pessoa fala problema. Esse problema que chegou para mim não é meu, é seu, se chegou para você é seu, é teu. O universo não erra o endereço, entendeu? Ele sempre vai acertar. Não, eu concordo totalmente com isso. E eu tenho uma dúvida. Por exemplo, assim, eu entrei no papel da vítima, né? Daí tem pessoas que vão pegar e dar o feeling, né? Falar, pô, tô no papel da vítima. E tem pessoas que vão ficar nesse papel aí um tempão, né? A expansão da consciência faz você enxergar mais rápido essa questão, tipo, eu vou ficar 2 horinhas no papel da vítima. Depois de 2 horas eu falo, pô, isso tá errado. Faz parte? Total, total. Veja bem, quanto mais você vai expandindo, né, a mente para que ela permita que a consciência se manifeste, porque como eu falei, a consciência, ela já é. Então, eu preciso evoluir? Não, você só precisa clarear sua mente. É como os mestres falam, né? Você é um vidro que está sujo e você vai limpando o vidro. Então você vai enxergando o que está do outro lado, já está lá do outro lado. A consciência, a nossa consciência já é tudo. Ela já é prosperidade, abundância, manifestação, força, capacidade, responsabilidade. Ela é tudo. Ela é tudo. A nossa mente que está condicionada aos limites, aos padrões, às dificuldades, as coisas. Então, quando eu vou expandindo a minha mente, é isso que a gente chama de desenvolvimento consciencial, que é expandindo a minha mente, eu vou percebendo, falando, cara, eu tô entrando na da vítima. Só que se eu entrar na da vítima, o que acontece? Eu tô abrindo mão do meu poder. Porque quando eu estou na vítima, eu não tenho poder. Quando eu assumo que a responsabilidade, porque não é se culpar, é assumir responsabilidade. Tipo assim, se esse desafio está na minha frente, é porque eu criei ele em algum momento. Com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com a falta de atitudes, com os meus sentimentos. Mas eu sou uma pessoa do bem e só tá chegando coisa difícil para mim. Então, se você conscientemente é uma pessoa do bem, inconscientemente você tá cheio de bloqueio emocional, cheio de crença limitante e elas estão se manifestando na sua realidade. Então vamos lá, vamos voltar, vamos olhar para isso, entendeu? Agora, se eu já conscientemente estou só em coisas que não são boas, ferrou, entendeu? E aí, assim, sem querer trazer para um papo moralista, porque não é um papo moralista, mas é um papo que a gente precisa entender que, assim, eu posso fazer qualquer coisa na vida? Posso. Não tem certo e errado. Mas existem leis. O universo tem leis. Então, assim, eu posso andar na contramão de uma avenida? Poder você pode. Só que os carros estão vindo na contramão. Poder você pode, mas vai ter uma consequência ir na contramão. Então, quando a gente faz o que a gente quer, a gente precisa ter consciência de que as leis universais elas não vão mudar porque a gente está fazendo o que a gente quer. Então, por exemplo, quando eu não estou na minha consciência de que eu sou o responsável por tudo, já começa pelo mais básico. Eu não cuido, por exemplo, de me alimentar bem. Quando eu não consigo me alimentar bem, eu estou no nível mais básico, mais primal, mais primordial dessa experiência, que é uma experiência densa na matéria. O corpo é a base desse momento da matéria. Se eu não consigo, por exemplo, escolher aquilo que é bom para o corpo que eu estou usando, eu não vou conseguir escolher boas relações, eu não vou conseguir escolher bons pensamentos, eu não vou conseguir escolher boas amizades, eu não vou conseguir escolher bons empregos, eu não vou conseguir escolher nada que é bom, porque eu não consegui ainda o mais primal, o mais primordial. Mas é porque é muito gostoso isso. Eu entendo. Eu não estou dizendo que você não pode, que você não deve. Eu só estou dizendo que
Se isso vence a força da sua mente e da sua consciência de tomar uma decisão que faz bem para o corpo que você usa, que está abrigando a tua alma nesse momento, isso vai refletir em todas as outras decisões da sua vida. Então, não saia dessa conversa, quem está vendo isso, achando que você está errado em algo. Só saia com essa consciência para refletir, para você talvez ter uma percepção de como que você pode, devagarzinho, ir tomando novas decisões. Então, você percebe? A expansão da consciência, ela começa nessas coisinhas pequenas. A expansão da consciência não vai começar em algo grande. Ela vai começar, tipo assim, por exemplo, eu amo tomar casquinha, sorvete de casquinha. Eu amo. E aquilo é pura gordura. Pura gordura. A gente sabe que é pura gordura. E eu amo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar negociando comigo para poder tomar a casquinha que eu gosto e também não destrambelhar e arrebentar o corpo que a minha alma está usando nesse momento. Você tá entendendo? É um equilíbrio. Não é que eu nunca vou fazer, mas eu tenho que estar ali sempre cuidando. Porque eu amo aquele negócio. Eu tenho uma paixão por ele, entendeu? Cara, e assim, e o pessoal tem muita crença relacionada a dinheiro também. Por exemplo, o rico não presta por conta, tipo, não sei, ganhar dinheiro, só dá para ganhar dinheiro de maneira ilegal. Tem muita dessas crenças? Cara, tem. Só que é interessante porque, assim, essas crenças de que rico é ruim, rico é não sei o que lá, rico é não sei o que lá, são crenças que atrapalham totalmente a prosperidade das pessoas, porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é a pessoa ser feliz. Se a pessoa não é feliz, ela não é próspera. Ela pode ser rica. É diferente. E não estou dizendo que ser rico também não é bom, porque se a pessoa não está feliz, mas pelo menos está rica, ela tem uma coisa a menos para resolver, que é ficar rica. E aí ela precisa só resolver a felicidade dela. Ela resolve uma coisa só. Mas o que acontece? Essas crenças, tipo, pô, dinheiro é coisa ruim e tal, não sei o que, blá, 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 são crenças secundárias. Na minha experiência, na minha análise, tanto pessoal quanto com as pessoas que eu já acompanhei, quanto com as centenas de pessoas que eu já convivi nos lugares de expansão de consciência, porque a gente que convive com essa ideia de expansão de consciência, convive com muitas pessoas. Nos últimos 8 anos, foram centenas de pessoas, centenas de conversas, centenas de experiências trocadas, além das pessoas que eu já atendi dos estudos. O que acontece? Essas crenças são secundárias em que sentido? Essas crenças são apenas racionalizações. O que são racionalizações? É a nossa mente racional querendo criar uma resposta para justificar algo que é emocional, que eu nem sei que está dentro de mim. A minha mente, então, justifica. E a nossa mente está racionalizando com essas crenças o quê? A dependência emocional. O que realmente trava uma pessoa de prosperar financeiramente é a dependência emocional. Por quê? Porque geralmente uma pessoa que vai melhorar muito de vida financeiramente, ela conhece muitas pessoas que ela ama, que não querem melhorar financeiramente, e ela vai ter que se afastar dessas pessoas. Por quê? Porque ela vai viver outra vida, ela vai morar em outro lugar, ela vai andar com outro carro, ela vai conviver em outros lugares, ela vai comer em outros restaurantes, ela vai usar outras marcas de roupa, ela vai usar tudo diferente. Então ela vai ter que conviver com outras pessoas. E não é porque ela é arrogante, é simplesmente porque é o status de vida que ela conquistou e que faz sentido para ela. E quando ela estiver nesse momento, ela vai estar com ideias que não vai bater com aquelas pessoas. Então, ela naturalmente vai estar com outras pessoas. E aí, por uma dependência emocional, de não conseguir aceitar isso, só que nem sempre, a maioria das vezes não é consciente isso para a pessoa, é inconsciente, a mente dela cria essas outras crenças só para justificar. Então, essas crenças bloqueiam, só que elas são secundárias. Tem que trabalhar elas? Tem. Só que depois que você trabalha elas, a pessoa ainda assim não consegue. Aí você descobre que tem algo mais profundo, entendeu? Tem algo mais embaixo. E aí o que tá ali embaixo, a hora que você mexe, a pessoa faz assim, ó. Daí estoura. Estoura. Claro que assim, sem ilusão. Estoura, mas assim, vai trabalhar muito, vai trabalhar, sabe? Tipo assim, a pessoa vai trabalhar 10, 12 horas por dia, talvez assim tal. Mas a diferença eu conversei isso hoje com uma pessoa, eu tava dando um treinamento em uma empresa para uns vendedores e tal, hoje de manhã, aqui em Florianópolis, e eu conversando com uma dessas pessoas, ela falou assim,
Então, é que o pobre, ele trabalha muito e ganha pouco. E aí eu expliquei para ela, falei assim, o rico também trabalha muito. O milionário, o bilionário também trabalha muito. A diferença é que ele ganha muito. Aí eu expliquei isso para ela, falei, tira da sua cabeça a ideia de que você vai trabalhar pouco se você ficar rica. O mindset, na verdade, é, eu vou trabalhar muito sempre. A diferença é, se eu vou ganhar muito, eu vou ganhar pouco. Essa é a diferença. Mas você não vai ver uma pessoa que ganha muito trabalhando pouco. Isso não faz sentido. Isso Uma também pessoa seria que uma ganha crença muito limitante da galera, né? é uma crença extremamente limitante, porque assim, uma pessoa que ganha muito, ela ganha muito por quê? Porque ela tem uma estrutura gigantesca produzindo dinheiro para ela. Se ela tem uma estrutura gigantesca produzindo dinheiro para ela, ela precisa cuidar de uma estrutura gigantesca. Tem um monte de gente ali que ela é responsável por aquelas pessoas. Tem um monte de gente ali que depende da decisão dela. Tem um monte de gente ali que precisa da avaliação dela. Então, assim, ela tá o dia inteiro atendendo ligação, fazendo videochamada, indo para lugares, fazendo reuniões, cuidando de documentos, olhando para os números, vendo que não tá certo, vendo que não tá indo dos valores da empresa dela, corrigindo a galera, fazendo treinamento. É o dia inteiro. Ela sempre vai trabalhar muito. O pessoal tem uma falsa ilusão, né? Que pensa assim: ah, você é patrão, você é dono, você é empresário, eu não vou trabalhar nada, eu vou ter funcionário para ficar no meu lugar, que se dane. Meu, o dono é o cara que mais trabalha lá dentro, cara. É o cara que está preocupado em fazer tudo funcionar, né? Se Isso, vo... exatamente. E é por isso que tem total reconhecimento do universo, porque o universo é justo. Quem está nessa posição ganha mais. O universo é justo. Quem está nessa posição ganha mais. Por quê? Porque a barra emocional e mental é altíssima. Então, por isso que, olha como o universo é interessante. A pessoa quer prosperar muito, ela vai ter que fazer o quê? Se curar emocionalmente e mentalmente. Por quê? Porque para ela se manter lá em cima, ela precisa estar muito bem mentalmente e emocionalmente. Ela não consegue permanecer no topo se ela não estiver bem emocionalmente e mentalmente. Então, por isso que o trajeto para chegar lá é se curar das dependências emocionais, dos medos, dos bloqueios, das crenças, para quando ela chegar lá, ela conseguir se manter lá. Então, você vê, o universo ele é maravilhoso. Ele vai dando o caminho das pedras para a gente ir se tornando a versão que pode estar lá. A versão que cabe naquela situação. Você quer fazer essa pergunta que tá aqui? Vamos fazer? Quando você entende que não é seus medos e suas crenças limitantes, fica mais fácil caminhar? No sentido assim, quando você não entende que é seu, no caso, quando a pessoa descobre que aquilo não é dela. Vamos ver. Você tá esperando ele acabar de responder? É porque eu tô aqui olhando para cá, né? Eu não sei se você está falando comigo, se você está falando com o Renan e tal, porque é a pergunta do Renan, né? Que assim, quando você entende que não é seus medos e suas crenças limitantes, fica fácil o caminhar. Então, no caso, o que eu estou entendendo aqui é o seguinte: a pessoa está ali com uma crença e ela descobre que aquela crença não é dela. Aí fica mais fácil ela caminhar. Então, é parte do caminho, ela descobrir que não é dela. Só que descobrir que não é dela não é o suficiente. Ela vai precisar reprogramar. Porque descobrir que a crença não é dela não tira isso do subconsciente dela ou do inconsciente. Porque subconsciente e inconsciente são nomenclaturas para uma mesma coisa. Inconsciente e subconsciente, nomenclaturas diferentes, a mesma coisa. Então, quando eu identifico que aquilo não é meu, beleza, primeiro passo. Próximo passo, preciso reprogramar minha mente, preciso colocar outra no lugar. Preciso colocar uma positiva no lugar. E aí tem várias formas de fazer isso. Então, assim, é como você está indo para o centro de uma cidade, se você está indo por um bairro, é por um caminho. Se você está indo por outro, é outro caminho. Tem vários jeitos diferentes de reprogramar a crença. Qual que está certo, qual que está errado? Depende, qual que você quer usar. Qual que faz mais sentido para você? Qual que você quer testar? Então, existem vários métodos. Metodologia hoje não falta. Gente, isso que é incrível, tá maravilhoso. Tem terapeuta com várias técnicas diferentes para todos os perfis de pessoas e maneiras e tal. E aí, muitas pessoas ficam confusas e falam, ai, qual que tá certo, qual que tá errado? Cara, olha aquele que faz mais sentido para você e vai, acredita e faz. Faz por um tempo, faz por 6 meses e tal. Pô, não funcionou, mas você fez de verdade. Beleza.
vai para outro, entendeu? Vai para outro. Não quer dizer que aquele não está fazendo certo. Talvez aquilo não bateu com você. Porque não é porque às vezes não funciona com a gente que o profissional ele é ruim, que o profissional não trabalha certo. Às vezes aquilo lá funcionou, mas tinha várias outras camadas que a gente não sabia e o profissional também não percebeu. E é difícil. A gente não percebe tudo o tempo todo. Às vezes é o caminho que vai fazendo a gente conseguir perceber. E às vezes funcionou, mas não foi o suficiente para ser aparente a transformação. Mas cavou, tipo assim, 80%. Aí no outro que você foi, cavou os 20% final e às vezes se associa que foi o último que resolveu. Só que não, foi os dois em conjunto. Então também ter esse olhar, sabe? De que não é só identificar. É também a gente reprogramar. Crença é reprogramar. E medo? Medo é encarar. Tenho medo de altura. Vou ter que viver situações de altura. Gradualmente. Vou por etapas. Faço de 0 a 10. Qual é a pior situação que eu jamais faria na minha vida de altura? Pular de paraquedas, ok. Qual que é o 9? O 9 é tal coisa. Qual que é o 8? Tal coisa. Qual que é o 7? Qual que é o 6? Qual que é o 5? Qual que é o 1? O 1 é tal. Faz 1. Repete 1 várias vezes. Agora o 1 não é mais um problema. Vai pro 2, faz o 2. Não é mais um problema. Vai pro 3, até chegar no 10. Vai graduando. Medo é isso. Medo, se eu não enfrento e vivencio, ele não vai passar. Nossa, faz muito sentido, de verdade, cara. Você vê, não é mental. Então, tipo assim, eu fui pra terapia, né? Seja qual for, né? Não importa qual. Fui pra terapia, faço 5 anos de terapia, 10 anos de terapia, mas eu ainda tenho o mesmo medo. Sim, porque você tá falando sobre ele, você não tá encarando ele. Total Falar sentido. sobre ele é importante para você descobrir O medo. qual é o passo a passo que você vai fazer para lidar com ele. Falou, descobriu, agora é agir. Vai agir. Agir, venci o primeiro nível. São 10 níveis, né? 1, 2, 3, até chegar no 10. Venci o primeiro. Aí eu vou conversar um pouquinho para entender o segundo. Beleza, conversou um pouquinho, agora vai agir. Passei o segundo. Volta, conversa um pouquinho. Agora vai pro terceiro. E é por aí vai. Se tiver ação, vai resolver. É impossível não resolver. Nossa, que da hora, cara. Achei muito da hora o jeito que você fala, assim, a didática, assim, fica bem fácil de entender. Precisa passar pelo corpo. A gente precisa ter essa clareza que é assim, gente, cura mental e cura emocional precisa passar pelo corpo físico. A gente precisa viver a cura na prática, entendeu? Então, assim, eu aprendi que eu tenho medo de me colocar em primeiro lugar. O que eu preciso fazer agora, então? Me colocar em primeiro lugar nas situações. Quando alguém perguntar assim, alguém aqui quer ser o primeiro? Eu. Assim, Cara, sabe? eu sou bem desse mesmo, de ter esse medo, assim, tipo, de me colocar em primeiro lugar, cara. Tenho muito medo. E aí, por exemplo, nesse sentido, o que você faz? Você começa a criar situações onde você vai se pôr em primeiro lugar. Cria situações intencionalmente. Tipo assim, por exemplo, sei lá, vou chamar uma pessoa para sair. Quando você chamar ela para sair, a hora que for para escolher o lugar que é para ir, se você está vivendo esse padrão, o que você vai fazer? Escolhe aí. Você vai fazer não. Você vai falar, vamos ir em tal lugar? Você já escolheu o lugar que você quer ir. Então você já está quebrando o padrão. Tipo assim, você já chama ela para ir em um lugar que você quer ir. Vamos ir em tal lugar? Você nem deixa ela escolher. Você nem dá a chance dela escolher. E aí você já está quebrando o padrão. Então quando você começa a viver isso, aí você está quebrando. Porque assim, o seu corpo, ele precisa viver novas situações para você sentir a emoção, a química correndo no seu sangue, para que o seu sistema nervoso central registre as novas memórias de que agora ele escolhe. Quando o seu cérebro, seu sistema nervoso central começa a registrar novas memórias de que agora você escolhe, o que você está fazendo? Você está curando o trauma, o padrão. Ele está ressignificando. Isso também é reprogramação. Você está reprogramando a sua química corporal. Quando eu chego numa situação de escolher, eu me escolho em primeiro lugar, a sensação é boa. As primeiras vezes vai ser boa? Não. Depois vai ficando bom. E quando o seu corpo começar a sentir a sensação boa, aí ele começa a fazer o quê? Só querer aquilo. E aí quando você ficar bom nisso, você encontrou a cura disso. Aí depois você faz o quê? Você volta para o equilíbrio. Que não é sempre que eu vou escolher, não é só sobre mim, o mundo não é só sobre eu. Mas agora que eu já quebrei esse padrão, eu escolho às vezes e às vezes eu flexibilizo.
E aí você vai para o caminho do meio. Só que não dá para sair de um extremo sem ir para o outro. Precisa ir para o outro. Só depois que volta. Oi, Edmilson, muito dessas questões das crenças limitantes, eles têm a ver com a nossa infância, né? Com traumas lá da infância, né? Ou não? A gente pode desenvolver, assim, a partir da nossa vida adulta também. Sim, não, a gente pode desenvolver através da nossa vida adulta. Obviamente, a maior parte vem, né, da nossa infância, ou, né, como a gente conversou antes da gente entrar na gravação, acho que esse é um momento legal para a gente trazer aquilo, que é o seguinte: quando a gente está no ventre, né, da nossa mãe sendo gerado, o processo da gravidez, da gestação, por nós estarmos conectados pelo cordão umbilical, todas as emoções, todos os sentimentos, todos os pensamentos que afetam o corpo da nossa mãe, porque o pensamento ele gera um sentimento que gera uma emoção ali, uma sensação física. Se eu começo a pensar em algo que me preocupa, eu começo a ficar estressado, dolorido e tal, com ansiedade. Se eu começo a pensar em algo que me deixa feliz, eu começo a me sentir leve, me sentir bem, um bem-estar gostoso no corpo. Então, os pensamentos alteram o corpo. Então, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as emoções que a mãe vivencia enquanto ela está grávida, o bebê que está ali registra como se fosse ele que estivesse passando por aquilo. E aquilo fica registrado antes que ele tenha nascido, antes que ele tenha aprendido a falar, antes que ele tenha aprendido a linguagem. Então, tudo isso fica registrado diretamente no nosso inconsciente. Então, tem muitas emoções, muitos traumas, muitos bloqueios que não necessariamente são nossos, mas foram situações que aconteceu com a nossa mãe. Por exemplo, uma pessoa que ela se sente rejeitada e ela acredita que foi talvez rejeitada pela família, talvez ela tenha sido, talvez ela não tenha sido, né? E o que acontece? Alguns casos, não estou dizendo que são todos, mas alguns casos a pessoa ela não passou por uma rejeição. Só que a mãe dela se sentiu rejeitada durante a gravidez. Necessariamente rejeitada no relacionamento? Não. Um exemplo, essa mãe estava numa empresa, ela engravidou, o dono da empresa falou que não ia demitir ela, pode confiar, tá tudo certo, vamos que vamos, e do nada ele demitiu. Ela se sentiu traída por aquela situação. E aí ela ficou com aquele sentimento difícil durante a gravidez, então essa criança, ela traz essa ferida, essa dor inexplicável de se sentir rejeitada. Só que aí no meio do caminho, tô dando esse exemplo, não quer dizer que todo mundo que tá vivendo a rejeição é isso. Aí ela tava ali com 5, 6, 7 anos, sei lá, o pai e a mãe se separou, e aí o pai foi morar fora, ou a mãe foi morar fora, ela ficou com o pai, enfim. Aí a mente dela associou que a dor dela de rejeição é porque os pais se separaram e alguém seguiu em frente. Não necessariamente nesse caso. Nesse caso, essa ferida ela vem lá da gestação. Então, muitas pessoas vivem isso. E geralmente as pessoas não conseguem encontrar a explicação do que está acontecendo. Elas já fizeram várias terapias, já fizeram um monte de coisa, elas não encontram saída, não encontram resposta. Por quê? Porque é uma coisa anterior. Só que, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento consciencial, a gente entende que nós somos uma energia, uma consciência manifestada. Por que que essa alma precisou passar por essa experiência? Por quê? Porque ela já estava vivendo uma dor de rejeição antes de reencarnar. Ela escolheu reencarnar nenhuma mãe, nenhuma mulher que iria passar por uma situação de se sentir rejeitada, aonde ela iria sentir essa dor de rejeição, porque, veja bem, olha que interessante, né? Por que a gente precisa passar por essas coisas? Por que a gente precisa passar por todos esses traumas e tal? É tão difícil. Meu, olha que interessante. É difícil pra gente lidar com os traumas da nossa infância. Já imaginou se quando a gente reencarnasse aqui, se a gente lembrasse de todos os traumas de todas as vidas que nós tivemos, a gente não ia conseguir sair do lugar. Não, mesmo. Então a consciência cósmica, ela é maravilhosa. O que ela faz? Você vai esquecer tudo, todas as suas vidas anteriores. E aí eu não estou criticando, mas é muito inusitado isso para mim. Pessoas que querem ir fazer, voltar atrás para descobrir o que elas foram nas outras vidas. Olha, eu acho bem inusitado. Eu falo, cara, mas de verdade, você já não acha que você tem desafio suficiente nessa daqui? Você está querendo buscar mais do que você já tem? É que é uma questão kármica, né, que essa galera quer saber, né? E isso pode ser perigoso? Tipo assim. Veja bem, pode ajudar e pode ter um impacto muito grande a pessoa não conseguir lidar com isso. Por quê? Porque a gente esquece exatamente por quê. Porque a gente veio trabalhar uma coisa muito específica.
A gente não veio trabalhar tudo. E essa coisa específica que a gente veio trabalhar, a gente escolhe. Eu estou partindo aqui de um conhecimento que está num livro chamado As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, Lise Bourbeau, é que é francês. Uma pessoa até me ensinou a pronunciar o nome dela, mas eu não lembro agora. É Lise Bourbeau. Depois a gente pode colocar nos comentários e tal, passo para ti, na descrição, enfim. É muito interessante que, assim, quando a alma tem essa ferida, ela tá vivendo essa dor da rejeição, por quê? Porque ela se rejeita, ela não aceita quem ela é. Então, ela vive essa dor da rejeição, de se rejeitar, ela vai escolher nascer em uma família onde ela vai passar por uma situação que ela vai ter um trauma para deixar muito consciente para ela a dor da rejeição. Porque é a única forma que ela tem de lembrar por que ela veio nessa reencarnação, se curar. Do que ela veio se curar, por que ela veio se curar. Quer dizer que ela veio aqui só para isso? Não, ela veio aqui para fazer um monte de coisa, para fazer um monte de projetos, para prosperar, para expandir, para viver. Só que essa cura ela veio também resolver. Então, o trauma é um jeito que a consciência cósmica tem de fazer o seguinte, ó, você tem 300 coisas para resolver. Você vai esquecer tudo, para não ficar difícil para você ficar lembrando de tudo isso. Você vai passar por um trauma específico que vai te lembrar da coisa que você realmente veio para focar. E aí você passa pelo trauma. Então, o trauma, ele não é ruim. Ele é desconfortável, ele é doloroso, mas ele não é ruim. Ele é a forma que a vida tem da gente não esquecer o que a gente veio resolver da nossa cura principal. Porque nessa cura principal, quando você aceita trabalhar o seu trauma principal e você se cura dele, o que vai acontecer com você? Expansão. É aí que vai vir a sua prosperidade financeira, relacionamento saudável, as melhores amizades. A vida vai se abrir, o universo vai se abrir para você. Por quê? Porque o que te bloqueava era aquele trauma. Então, se você resolve ele, tudo abre. Tudo abre. Então, muitas pessoas estão tentando ter um relacionamento saudável, ou ganhar mais dinheiro, ou ter uma família muito feliz, só que elas não querem olhar para o principal trauma que elas têm para resolver. E o universo não consegue entregar para ela se ela não resolve. Ele não consegue entregar para ela. Ele precisa que ela resolva. Quando ela resolve, as coisas acontecem, entre aspas, como mágica. Mas não foi mágica. Ela se curou do que estava bloqueando ela. Cara, é muito legal, né? Então a gente prestar atenção nessas questões, né? A gente procurar profissionais qualificados para estar auxiliando a gente também, né? Para estar fazendo esse desenvolvimento, né? Sim, existem várias linhas, várias abordagens, existem várias formas, vários caminhos, e a pessoa encontra aquilo que faz sentido para ela, aquilo que ela realmente acredita, entendeu? Porque acreditar é muito importante, acreditar é muito importante. E, se possível, né, acompanha o trabalho do profissional, sabe? Acompanha, tenta buscar indicações, perguntar para outras pessoas, ou até mesmo peça para esse profissional, sabe? Olha, você talvez tenha o contato de alguns clientes seus que aceitariam conversar com uma pessoa, porque eu gostaria de conversar com pessoas que já passaram por você, sabe? É isso, porque às vezes tem clientes que eles são tão gratos que eles aceitam, sabe? Nossa, tem um cliente aqui novo. Não, pode passar, eu converso com essa pessoa, eu falo para ela como foi para mim, entendeu? Caramba, que da hora. É legal, porque não é porque funcionou para o outro que, nossa, talvez vai funcionar sempre pra gente, porque, como eu falei, às vezes não encaixa. Só que é legal quando a gente faz essa busca, quando a gente faz isso, né? E tem profissionais incríveis. Hoje, vou te dizer, hoje a consciência cósmica entregou um presente. Quem está reencarnado nesse momento da humanidade está no paraíso. Porque tem muita gente incrível, maravilhosa, fazendo trabalhos maravilhosos. Entendeu? Maravilhosos, maravilhosos. Então, isso que é legal. Isso que é bacana. E, assim, é importante a gente estar reconhecendo também outras pessoas, saber o trauma, tipo assim, meio que, entre aspas, assim, saber reconhecer nas outras pessoas, isso também é válido para a gente se desenvolver com isso? Quando a gente compreende o nosso, a gente começa a perceber outras pessoas. A gente começa a perceber. A gente só precisa tomar cuidado para não querer curar as outras pessoas. Porque curar as outras pessoas não isso não está em harmonia com o universo. O universo ele não funciona assim. O universo ele não precisa ser consertado. O universo não precisa de conserto.
Cada um busca o seu próprio desenvolvimento. Então, eu sei qual é o BO que uma pessoa tem para resolver, eu sei qual é o desafio dela, só que ela ainda não quer resolver. Ela tem todo o direito. A gente precisa respeitar o momento dela. Inclusive, eu estou passando por esse processo de cura pessoal meu, de conseguir olhar para pessoas que eu convivo e não querer orientar elas, não querer dar dica para elas. Por quê? Porque é o caminho dela. Ah, mas ela tá perdida. Não, ela não tá perdida. Nesse momento, o que ela tá precisando viver é isso, é estar ali colocando o pé pelas mãos, tomando capote. É o processo dela. Ela ainda não olhou para si e falou, eu quero me resolver. E ela tá errada? Não, é o processo dela, é o momento dela. Então, é interessante. É legal a gente aprender a enxergar o que está acontecendo com o outro. Quando a gente se cura, a gente consegue enxergar. Só que se envolver porque a gente gosta da pessoa e querer mudar ela, isso é desrespeitar o universo. Porque a alma daquela pessoa, o eu superior daquela pessoa, que é a única consciência manifestada em todos os fractais possíveis, uma única consciência, ela está no comando da experiência. Ela sabe o que é bom. Ela sabe o que é necessário. Então, quem sou eu para achar que eu sei o que é o bom para o outro? Agora, se ele me contrata e ele se coloca na posição de me pedir, por exemplo, ontem recebi uma pessoa nova, aí na conversa com a pessoa, primeira pergunta ali que eu já faço ali depois de se apresentar, aquela coisa assim tal, eu falei assim, olha, eu gostaria de saber o seguinte, qual que é a sua expectativa com esse trabalho? Você quer que eu te oriente através de questionamentos, de perguntas para você mesmo ou mesma ir construindo o seu raciocínio e você ir chegando às respostas, ou você quer que eu te aponte aonde é que está a coisa para você logo ir lá e lidar com aquilo e passar por toda a experiência que é você que tem que passar? A pessoa responde, entendeu? Ah, não, eu quero que você me faça perguntas, eu não quero que você mostre o que é, eu quero que você vá me guiando nas perguntas e tal até eu encontrar. Não, eu quero que você me mostre, entendeu? Tipo, eu não quero ficar perdendo tempo, não. Eu quero que você me mostre o que é, eu vou lá e já resolvo. Você entende? É a alma dela que tem que escolher. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Beleza, tá bom. Agora então vamos nessa direção, é isso que você quer. Agora vamos. Você escolheu, entendeu? Se em algum momento ela mudar de ideia, eu preciso dar um passo para trás e ir para outra posição. Caramba, cara, é muito complexo, é muito. Eu adoro esses assuntos, eu sou um pouco leigo, é um universo novo para mim, tá? Para ser bem sincero, assim, mas eu acho muito foda, cara. Eu vejo assim que seria uma coisa que eu faria, sabe? Estudando, eu ia querer fazer isso, cara. E Milson, ele tem um canal no YouTube também, né? Você também grava vídeo pro YouTube? Gravo, cara, eu gravo diariamente vídeo pro YouTube. O canal ele é bem interessante porque o canal é uma forma que eu tenho realmente de compartilhar, né, um pouco do aprendizado, porque algumas pessoas falam, você está compartilhando conhecimento. Sim, eu estou compartilhando conhecimento, mas na verdade eu estou compartilhando um aprendizado, porque o conhecimento, ele não é meu. O conhecimento não é meu. O conhecimento, ele não é de ninguém. As pessoas estão participando bastante, eu estou muito feliz. Cara, eu tô acompanhando muito seus vídeos, eu tô te seguindo lá, cara. Você posta muita coisa da hora, cara. De verdade, pessoal, acompanha lá o canal do Edmilson. Tem muito conhecimento lá, tem muita informação. E todo dia ele tá postando vídeo lá. Tô vendo todos os vídeos dele. Eu acho interessante que eu fico, às vezes, assim, a pessoa fala, cara, o pessoal, tipo assim, curte as minhas loucuras, né? Tipo assim, tal. Tipo, porque eu falo minhas loucuras no sentido de que, assim, tem vários vídeos, vários mesmo, vários, que não tem preparação nenhuma, mesmo, de verdade, assim, tal, não minto, sabe, não vou ficar inventando historinha e tal, não tem preparação nenhuma, porque todo mundo que é especialista em YouTube, assim, tal, fala, não, tem que se preparar, tem que fazer roteiro, tem que fazer... Nossa, a maioria não tem preparação. E chega o horário que eu gravo, aí eu falo, cara, o que eu vou falar hoje? Ah, vou falar tal coisa. E eu vou ali, e aí, tipo assim, um minutinho antes eu penso ali, tá, um pouquinho, eu falo, vou falar tal coisa, e vou, entendeu? E eu deixo vir a experiência das coisas que eu já vivenciei, as coisas que eu já vivenciei, atendendo pessoas, passando pelos processos, ouvindo pessoas das ayahuascas, que a gente compartilhava no final as experiências.
e tudo isso, e os estudos e os livros. Só que assim, e nesse momento da minha vida, eu não ainda vivencio a experiência de lembrar as fontes de onde eu estudei. Então não é que eu estou desrespeitando o autor, porque eu não quero dar o crédito para ele. É que assim, eu leio muito, eu estudo muito. E eu não vivencio ainda essa mente com essa memória de falar, não, é porque o autor tal. Eu simplesmente falo, cara, eu acessei esse conhecimento. Tipo assim, sabe? Eu estudei sobre isso e tal, é isso. E realmente, tipo assim, às vezes me foge, entendeu? Às vezes me foge mesmo. Mas não é porque eu não quero dar o crédito para a pessoa. Eu não lembro. Inclusive, assim, música. Tem músicas assim que eu amo. Você fala, como que é o nome dessa música? Sei lá. Quem que gravou essa música? Sei lá também, velho. Não sei de nada, assim que eu gosto dessa música. Cara, mas é muito legal essa sua questão de você pegar assim, tipo, não ter um roteiro, né? A proposta do canal também é basicamente chegar aqui e trocar uma conversa como uma conversa de boteco, sabe? Tipo, a gente vai trocando experiência, vai trocando informação ali e vai rendendo. Eu acho muito da hora. Pra mim é uma terapia fazer isso, cara. Eu tô vendo que, tipo, eu gosto muito de fazer isso. Chegar e conhecer a pessoa, sabe? E, tipo, conhecer o que ela tem a oferecer pra gente e passar pra galera. E, tipo, não tem o roteiro também. Tipo, eu deixo umas perguntinhas, assim, separadas, mais ou menos, para tipo, ter um, uma linha para estar tá seguindo, sabe? Acho muito da hora isso. E a essência, né? Essa é a essência, acho que, do canal, dos seus vídeos, é chegar lá e falar o que vem na hora. Acho muito da hora. Porque assim, eu falo sobre desenvolvimento consciencial, eu falo sobre desenvolvimento emocional, né? Porque desenvolvimento consciencial ele abarca desenvolvimento emocional, desenvolvimento mental, desenvolvimento comportamental. É amplo, né? Além do canal, né, dos cursos, né, também tem as mentorias, né, que eu ofereço. A mentoria, qual que é a principal diferença da mentoria? A mentoria é o seguinte: a pessoa ela quer ir mais rápido. Ela quer ir mais rápido. Porque se a pessoa perguntar, por que que eu poderia fazer uma mentoria? Cara, se você quer ir mais rápido, tem pessoa que não quer demorar, ela quer ganhar tempo. Tempo para ela é uma coisa importante. Quando a pessoa quer ganhar tempo, é mentoria. E não é comigo só, com qualquer pessoa que for competente. Você quer ganhar tempo? É mentoria. Por quê? Porque ela vai te dar o caminho das pedras. Você não vai ficar ali, tipo, se perdendo onde não precisa se perder. Você vai passar por coisas que você precisa passar e já vai seguindo. Então a mentoria ela também é bem legal. Só que a mentoria, quando eu ofereço ela nesse momento ainda só individualmente. Eu ainda não consegui encontrar uma forma de fazer ela em grupo de que para mim faça sentido. Talvez em algum momento eu encontre. Por enquanto eu só faço ela individual. E eu faço ela quinzenal. Por quê? Porque os meus clientes, com o tempo, eles foram falando que semanal era muito intenso, era muito intenso. Era muito, sabe, mexia muito em muitas coisas. E aí os próprios clientes foram começando a falar, pô, pode ser quinzenal? Pode ser quinzenal? Pode ser quinzenal? E aí eu fui entendendo que, beleza, é para ser quinzenal. Tipo assim, as pessoas, elas têm um ritmo, eu tenho um outro ritmo e tá tudo bem. Entendeu? Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Eu tenho um ritmo, elas têm outro. Porque assim, o arquétipo de personalidade que eu vivencio é um arquétipo de personalidade que, assim, ele entra na depressão fácil, porque ele é profundo. Só que ele também volta. Ele não só entra, como ele volta. Então, o arquétipo de personalidade que eu vivencio, a tendência de quando tem um desequilíbrio mental e emocional é ir para a depressão. Não é ansiedade, não é outra coisa, é depressão, entendeu? Só que isso faz com que quem é desse arquétipo de personalidade mergulhe bem fundo. Então, quando eu estou com uma pessoa na mentoria, o fundo que eu vou, às vezes, para mim, não é tão fundo, mas para outra pessoa é bem fundo. Então, eu sempre vou conversando com os meus clientes, eu falo, ó, se você perceber que eu tô indo além daquilo que você quer, me dá feedback na hora, não é depois. Fala, ó, tá indo um pouquinho a mais, vamos só até aqui? Eu falo, me dá feedback, porque aí eu vou indo no seu tempo, eu consigo respeitar a pessoa. Só que eu vivencio esse arquétipo de personalidade, entendeu? Caramba, e também se a pessoa quer saber o tipo de arquétipo, né, você também, no seu curso, você vai falar, vai ensinar, né, os arquétipos. Exatamente essa. Cara, eu acho que eu vou fazer esse curso, hein? E desafios.
saca? Todo Sim. arquétipo de personalidade tem qualidades e desafios. Eu acho que eu vou fazer esse curso, quero saber o meu arquétipo para saber o que é melhor para o meu arquétipo, né? Cara, é muito interessante, é muito interessante. Quando você entende isso, você toma decisões com mais clareza e consciência, porque assim, eu sempre me fiz uma pergunta, sabe? Tipo assim, ao longo da vida, eu falo assim, gente, por que a gente chega aqui e não tem manual de instrução? Por que não tem manual de instrução, né? Só que hoje, quando eu olho para a vida, eu percebo que tem manual de instrução. E são vários conhecimentos que são esse manual de instrução. Então, vários conhecimentos do xamanismo nos trazem como a gente lê a natureza e a relação com a natureza, e ela tá nos dando a direção. Aí tem vários conhecimentos da espiritualidade que vai fazendo a gente perceber determinadas coisas energéticas, elas vai nos dando a direção. E tem os conhecimentos sobre os nossos arquétipos e padrões de perfil de personalidade, que vai mostrando pra gente também o que tem a ver com a gente e o que não tem a ver com a gente, entendeu? Então, a vida nos dá vários manuais de instrução. É que às vezes a gente não tem acesso a esses conhecimentos e acha que não existe, assim como eu também achava que não existia. Então, tô perdido na vida, meu, tá faltando conhecimento. Quem tá perdido tá faltando conhecimento. Quem tá Realmente. travado, mas já sabe o que quer, mas tá travado, é bloqueio de crença e de trauma emocional. Agora, se eu tô perdido, é conhecimento. Primeiro eu preciso de conhecimento. Eu tenho Porque uma aí eu vou me... pergunta. Por exemplo, tem alguma idade que a pessoa já pode ir correr atrás desses traumas, dessas feridas? Tipo, alguma idade específica? Tipo, 15 anos já começa a tratar, que você começa a perceber ou não? Uhum. Olha, é desafiador, sabe? Assim, tipo, colocar uma data, uma idade, assim, tal. Eu vou falar, assim, da minha forma de trabalhar, né? Eu prefiro trabalhar com adultos. Prefiro trabalhar com adultos. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com adulto, a questão da interferência da família, eu não preciso ter que lidar com isso, porque isso atrapalha o processo terapêutico. Quando um terapeuta, seja qual for, isso é unânime, com terapeuta, com psicólogo, é unânime. Quando eu estou atendendo alguém que é menor de idade, eu sempre estou atendendo o quê? Aquele desafio que aquela criança está vivenciando, desde que não seja, claro, algo que é algo que ela nasceu com aquilo, então ela tem ali um quadro, às vezes, de desenvolvimento, beleza, não é algo que ela nasceu com aquilo, é algo que surgiu em algum momento. Aquilo que surgiu em algum momento é o quê? É uma expressão de como a casa que aquela criança ou adolescente convive está. Então existe ali um conflito entre os adultos, que às vezes está evidente ou não está evidente, e o jovem ele vai expressar essa dor da família. Eu pensei justo nisso, né? Que quem vai. Que os pais, né, vão interferir muito nesse processo, né? Exato. E não quer dizer que os pais queiram destruir a vida do filho, arrebentar com a vida do filho. Eu não estou aqui para dizer isso, e nenhum terapeuta acredita nisso. Sabe? O pai quer acabar com a vida do sujeito, ou a mãe, ou sei lá. Mas só que a gente entende claramente que assim, esse pai, essa mãe, enfim, esses adultos que estão nessa casa, eles não estão bem emocionalmente. Então, eles estão reproduzindo padrões de comportamento, de atitude, de pensamento que não são saudáveis, porque eles não estão bem com eles mesmos. Se eles ficarem bem, as coisas vão mudar. Então, a É, gente entende, a gente não julga, a gente acolhe. Só que acolher não é deixar de levar a responsabilidade para a pessoa de resolver e acolher o que ela precisa resolver. Porque também é importante isso. Então, assim, eu não trabalho com jovens e crianças e tal nesse sentido, por conta dessa interferência. Porque quando você realmente vai fazer uma mudança muito significativa no jovem ou na criança, isso vai impactar na família, e aí a família, geralmente, a maioria dos casos, falando por experiência, trava. Não quer a mudança, porque vai ter que. Os adultos vão ter que mudar também. E aí não quer. cara, eu pensei E aí, justo isso é nisso. desafiador. Eu admiro, hein? Quem trabalha com infância, quem trabalha com jovem, porque lidar com isso é de uma habilidade, de uma competência de outro nível que eu escolhi no meio do caminho não estar conectado. Eu escolhi. São escolhas, entende? São escolhas.
E outra coisa, o narcisista, é narcisismo, né? Ele tem Aham. alguma coisa a ver com trauma, com ferida, ou não? A pessoa nasce daquele jeito e já era. Cara, é interessante porque assim, tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Nada é para sempre. Nada é para sempre, né? Tudo tem começo, meio e fim. O processo do que que nós chamamos de narcisismo, ele é bem desafiador de ser compreendido porque assim, o que necessariamente também a gente está entendendo como narcisismo, sabe? Porque também tem isso, entendeu? Porque assim, às vezes o narcisismo ele faz parte de uma estrutura de personalidade da pessoa, de ela querer controlar o outro. Aí a gente está falando de um narcisismo. Eu quero controlar o outro. Agora, quando eu tô com uma pessoa que ela só pensa nela, só tá aí pra ela e só quer saber dela, a sociedade chama isso de narcisismo. Eu e os estudos que eu faço, olho para isso assim, através dos estudos e falo, isso não é narcisismo. Ela só quer saber dela, ela só quer cuidar dela, ela só tá pensando nela o tempo todo, mas assim, ela não tá influenciando ou empurrando ninguém para fazer algo obrigado. Ela foca nela o tempo todo, a vida dela é ela com ela o tempo todo e ela com ela. Então, o narcisismo, por exemplo, acho que a gente já precisa partir dessa reflexão. Se nós estamos achando que narcisismo é a pessoa só focar nela, não necessariamente. Então, assim, narcisismo é eu quero que o outro seja do jeito que eu acredito que ele tem que ser. Eu quero tudo do meu jeito, o outro tem que mudar para que seja do meu jeito. Então, eu não aceito o outro. Eu não lido com o outro. Aí, beleza. Estou Aí lidando, já. talvez, com tendo um padrão de comportamento controlador narcisista. Mas não necessariamente todas as pessoas que têm esse padrão de controle têm como todas as pessoas. Pode ser uma coisa da estrutura de personalidade dela, como pode ser uma coisa da relação com ela. Então ela é assim com essa pessoa e com outra pessoa ela não é. Então é a relação ali. Vai depender muito, né? Do Porque tem pessoa caso. que põe limite, tem pessoa que não põe. Caramba, cara. Tá? Então começa por isso, né? Tipo assim, a pessoa é narcisista, beleza, mas eu tô pondo limite nela? Porque tem, outra crença, já pegando esse assunto, outra crença cultural. Mas o outro não se toca, que ele está ultrapassando o limite. O outro não tem que se tocar. O limite é eu que coloco. É meu limite. O outro aprende qual é o meu limite. Não é que ele se toca qual é o meu limite. Ele aprende porque eu mostro para ele. Falo, esse é o meu limite, ok? Eu não preciso dar um soco, não preciso agredir. Eu simplesmente preciso falar, o meu limite é esse. Eu não aceito daqui para cá. Ok? Faz muito Tudo bem. sentido. Tudo bem. Você tá entendendo? Então essa crença cultural de que a pessoa não se toca. Não, ela não tem que se tocar. Por quê? Porque ela veio de uma família, ela veio de um contexto. Aquilo para ela na cabeça dela é normal. É o padrão de personalidade que ela vive. É o normal dela. O meu normal é diferente do dela. O meu certo é diferente do dela. Então eu ensino ela. Falo, Ricardo, cara, eu acho muito bacana, sabe? Essa forma como você se relaciona, assim, tal, com as pessoas e tal. Mas posso te pedir um favorzinho? Seguinte, eu não gosto quando você fala dessa forma comigo. Para mim, não é interessante dessa maneira. A gente pode conversar para a gente encontrar uma nova maneira, porque assim, você com as outras pessoas tá tudo certo, é você, tá tudo certo. Mas comigo eu gostaria que fosse diferente. Oi, Edmilson, claro, vamos conversar. Como que você gostaria que fosse? Como que poderia ser e tal? Vamos encontrar aí um caminho, um meio do caminho. Porque também não é eu vou te obrigar a ser do meu jeito. Vamos conversar, vamos encontrar um meio do caminho, entendeu? Vamos entender aí como que é esse negócio. E isso é o lapidar da nossa mente. A mente vai se lapidando através das relações. Caramba, muito foda, cara. É muito. Meu, me faz pensar demais, né, assim, nas coisas, cara. Como a gente pensa de um jeito, né, tipo, e funciona de outro, né, tipo. A vida ela não tá nem aí para as nossas crenças. A vida tá acontecendo. A gente olha muito para o que a gente acha que é o certo e o errado e a gente não olha porque está acontecendo. O que está acontecendo? A pessoa está ultrapassando o meu limite. Como que eu resolvo isso? A pergunta não é o porquê ela está ultrapassando meus limites, é como eu resolvo isso. Como eu resolvo? Por Como quê? resolver? O porquê não importa. O porquê não importa. O como importa. Como que eu resolvo isso? Conversa. Tudo Põe na base da limite. conversa, limite. Nossa, realmente, cara. E parando pra pensar, faz muito sentido.
E acabar com vários problemas, né? Tipo, E por que você acha que a vida está trazendo várias pessoas na vida dessa pessoa que não respeitam os limites com ela? Até ela sacar que ela veio para essa reencarnação também para aprender a estabelecer os limites. Também. E quando ela começa a estabelecer os limites, quando ela quebra esse padrão de comportamento, sabe o que acontece? Para. realmente, cara. Porque ela aprendeu, ela entendeu. Ah, eu preciso pôr limite. Ah, entendi, tá bom. Aí ela põe, para. Aí, Porque o universo ele é vibração. Você está vibrando aquilo, aquilo vai vir até você. Você parou de vibrar aquilo, aquilo não vai vir mais. Acabou. não, realmente, parando para pensar, é isso mesmo, cara. Eu acompanhei, né? Não vou dar muitos detalhes, mas acompanhei uma situação mais ou menos assim. Eu parei de dar atenção, acabou. Tipo, colocou o limite, acabou. Acabou. Entendeu? Então, você vê que interessante? Só que aí, vamos lá. Olha que interessante. Quando eu tenho dificuldade de colocar limite nas relações, eu também estou com dificuldade de colocar limite em mim. Então a gente pode começar a quebrar isso devagarzinho, que é o quê? Escolhe uma situação que eu não respeito o limite e começa a quebrar naquela situação. Por exemplo, sei lá, dá um exemplo assim, um exemplo. Ah, eu vou ir dormir, tipo, tal hora. Ou eu vou dormir X horas por dia. Respeita aquele limite. Respeita aquele limite. Tocou o despertador? Não deixa ficar na soneca. Levanta, respeita aquele limite. Você colocou um limite, você respeita aquele limite. Algo simples, entendeu? Ah, sei lá, se eu for comer doce, eu gosto bastante de chupar bala. Eu gosto de chupar bala. Compro um house. O meu limite é 3 house, por exemplo. Sei lá, a pessoa vai criar a regrinha dela, é ela com ela. O meu limite é 3 house. Só 3 house. Quando der a vontade do quarto, não. Por quê? Porque o meu limite é esse. Vou respeitar. Você sacou? Você começa a quebrar o padrão em coisas pequenas, não precisa ser em coisas gigantescas, coisas pequenas. E aí você começa, o universo já tá entendendo. Ah, tá quebrando o limite. Ah, tá respeitando o limite. Ah, tá respeitando. E ele já começa a equalizar. Então eu não preciso ir lá na montanha do Everest para quebrar um limite lá, entendeu? Eu posso quebrar um limite aqui, com um house. E vai cada vez mais evoluindo, né? Tipo, vai aumentando esse desafio, né? E cada vez vai ficando mais fácil. Vai ter o desafio? Vai, mas vai ficando mais fácil. Por quê? Porque agora eu tenho uma base onde eu já sei respeitar alguns limites meus. E aí eu já sei como que é isso. Então eu só vou dando passos maiores, só que não é tão doloroso, ou talvez nem seja mais doloroso, seja só um desafio. Então, você vê que é interessante? São pequenas São mudanças. pequenas coisas, né, que elas vão refletir em coisas grandes, né? Você vai, tipo, como que fala? Treinando, né, para isso. Exato. Você vai Treinando. Então, treinando. assim, organização. Organização é uma coisa fundamental. Quando nós queremos trabalhar o nosso desenvolvimento consciencial ou profissional, não importa qual é o desenvolvimento que a gente quer trabalhar, a primeira coisa é organização. E quando a gente consegue entender que organização é a base. Sempre. Qual é a base principal? Organização. Organização é diferente de controle. Controle só pode ser do meu jeito. Organização precisa estar cada coisa em um lugar funcional, vamos colocar assim, de uma forma que funcione. Não quer dizer que tem que ser daquele jeito. Assim funciona, beleza, está organizado. E como que isso começa? De uma forma simples também. Por exemplo, eu acordo, eu dobro a minha coberta, eu dobro o meu edredom todos os dias e eu mantenho essa organização da minha cama diariamente, eu arrumo o meu travesseiro. Começo com esse pequeno passo. Fiz isso, se tornou um padrão saudável. Já faço isso, é automático, não preciso mais me esforçar. Ok, agora eu vou organizar o meu guarda-roupa.
Organizar o guarda-roupa inteiro é muito para mim. Tudo bem, começa pela gaveta, de cueca e de meia só. Só ela, foca nela um tempo. Virou um padrão para mim, tá leve, não tá mais difícil, já tô organizado aquilo. Agora expande. Quando você terminar de expandir para o seu quarto inteiro, aí você expande para a sala, depois expande para a cozinha. Quando você tiver com a tua casa organizada, você já é outra versão. A sua vida Cara, já está fluindo diferente. eu preciso muito melhorar nesse aspecto. Você falando, você falando isso foi diretamente para mim, cara. Eu vejo hoje em dia o quanto que eu tô sofrendo por não ser uma pessoa organizada. De Uhum, verdade. uhum. Tipo assim, tudo na vida, cara. Não é nem na questão de, sei lá, da arrumação de casa, é tudo na empresa, é em casa, essa questão de organização. É um bloqueio, não sei explicar. É tipo um bloqueio que eu criei com isso. Eu não Uhum. sei, de verdade, eu não sei explicar. Eu reconheço essa questão da organização, que falta, mas eu não consigo solucionar isso. Uhum, uhum. Sim, sim. Então, tem linhas inconscientes, como a gente está no canal de espiritualidade, é mais fácil, dá para abrir assim e tal. Tem linhas energéticas das quais quem está vivenciando esse processo, todos os nossos processos, claro que a gente está vivenciando, tem linhas energéticas, mas a gente está falando desse especificamente, não especificamente do Ricardo apenas. Pessoas que estão vivenciando isso, né, em algum nível da vida. Tem linhas energéticas que estão ligadas a questões do nosso inconsciente, que são mentais, que são emocionais, podem ser crenças, podem ser memórias, podem ser traumas, podem ser relações que a gente tem, já teve. Cada caso é um caso. O conhecimento ele vai abrindo conforme a gente vai acessando ele, entendendo. Mas cada caso é um caso. Que quando você vai entendendo aonde essas linhas estão, são linhas energéticas. Então a gente realmente está preso naquilo. A gente tenta e está amarrado. A gente quer e a palavra que a cultura dá, procrastina. Ia, Procrastina. ia falar isso, cara, procrastinar. Porque, porque tá amarrado. E quando eu começo então a entender cada uma dessas linhas, eu começo a desfazer essas linhas, se é crença, eu desfaço crença, se é bloqueio emocional, eu desfaço bloqueio emocional, se é trauma, eu curo trauma, se é relação do presente, eu trabalho a relação do presente, eu começo a soltar essas linhas. E aí a coisa vai fluindo. E aí a coisa vai fluindo. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradualmente, mas ela vai fluindo. Então, é um trabalho que é um aprendizado, entendeu? É um aprendizado. Só que é interessante o quê? A gente ter essa clareza do quê? A versão da pessoa que tem o que ela quer ter, por exemplo, se eu quero mais dinheiro, hoje a gente está muito nessa vibe social de falar de mais dinheiro. Uma pessoa mais organizada, ela ganha mais dinheiro. Porque ela está numa função e numa parte da estrutura de quem toma as decisões. Quem toma as decisões é uma pessoa organizada. Ela é uma pessoa que tem clareza, ela é uma pessoa que ela tem objetividade, ela sabe para onde o negócio está indo, ela sabe por que está indo, ela sabe como que vai ir. E a organização é uma das habilidades e competências que essa pessoa precisa ter. Então, eu quero ganhar mais. Tudo bem. Mas então, vamos lá arrumar a cama, dobrar a coberta. Mas o que tem a ver com dobrar a coberta com ganhar dinheiro? Tem a ver, é uma competência. É uma das. Você está desenvolvendo. E aí, com o tempo, por isso que não é de uma hora para outra, é um processo, entendeu? Aí você vai desenvolvendo. Desenvolveu a organização, o resto tem espaço agora. Porque para desenvolver o resto, eu preciso ter espaço. A organização é aquela que cria o espaço. Mas eu Quando sinto eu... realmente um bloqueio, cara. Eu não sei explicar. É tipo, na minha mente eu vejo como uma coisa escura, sabe? Quando vem esse assunto. É muito estranho. E um bloqueio, eu falo, pô, tem que fazer isso. Mas daí, eu não consegue sair daqui. Veja bem, quando a gente compra um apartamento, a gente não está comprando o apartamento. A gente está comprando o espaço vazio que existe ali dentro. Para colocar uma mesa, um sofá, uma TV, uma cama, um guarda-roupa. A gente compra um espaço vazio. Então, tudo aquilo que a gente quer conquistar, a gente primeiro precisa abrir espaço.
E a organização é a que vai permitir isso, porque tem um monte de coisa agora ocupando espaço e a gente precisa organizar para abrir espaço. Aí eu vou começar a construir e ir na direção do que eu quero. Então, a organização é sempre a base. Caramba. Então, hoje, talvez se a gente... Ai, por onde eu começo? Agora já sabe. Organização. Organização. Ah, eu preciso ser uma pessoa impecável na organização? Então, ninguém precisa de nada, ninguém deve nada, ninguém é obrigado a nada. Mas, assim, o percentual de organização que essa pessoa tem é o percentual de crescimento que ela vai conseguir ter, porque é o espaço que ela abriu. Ela abriu 20% de organização, ela abriu 20% de crescimento de coisas novas. Ela abriu 30%, 30%. Abriu 100%, 100%. Cara, aí cada um sabe até onde quer ir, o que quer. Eu vou usar isso demais. Falando com você agora, se abriu demais a minha mente, assim, né, para estar evoluindo, cara, para estar melhorando, tanto assim na questão financeira, tanto na questão de relacionamento, né? Tipo, muito da hora. É muito da hora. Você pode atender pessoal de São Paulo? Como que funciona? Eu Tipo só assim. atendo online nesse momento. Ah, só online, então, tipo, não tem essa questão. Treinamento de empresas eu dou presencial, mas a mentoria é online. A mentoria é online. É porque é um trabalho consciencial. É um trabalho consciencial. Não preciso estar lá corpo a corpo com a pessoa, porque é um trabalho consciencial. É um trabalho onde eu ofereço conhecimentos e ferramentas, né? Então, assim, a mentoria, os cursos, é tudo uma questão de conhecimento e ferramentas, porque eu pego o conhecimento, entrego a informação que a pessoa precisa saber, e depois eu entrego ferramentas em PDF que guia as ações que ela vai precisar ter para ela não se perder na hora de agir. Ah, Então, legal. ela tem ferramentas. Então, ela tem o conhecimento e tem a ferramenta. Na mentoria, eu dou isso acompanhando a pessoa diretamente. Nos cursos, eu dou isso para ela mesma aplicar nela e ela ir vivenciando a experiência dela. Então, pessoal, a gente está chegando mais um fim de um vídeo, tá? Edmilson, fala um pouquinho das redes sociais, onde que o pessoal procura você para contratar seu serviço, a sua terapia, a sua consultoria. As minhas redes sociais, elas são todas o mesmo arroba. Arroba Edmilson, com demudo, igual tá aqui, Fernandes, e no final, o último S, ele se repete 3 vezes. Arroba Edmilson Fernandes, com 3 S's no final. Instagram, o canal do YouTube, o arroba dele é esse, tudo que eu tenho é assim. E a melhor forma de entrar em contato comigo é pelo WhatsApp. Inevitavelmente, assim, porque é muito mais rápido a resposta. Então, o DDD é 11 e o número é 942428336. Então, quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Vai ser um prazer, né, poder receber vocês. E aquilo que eu digo, né? Quem quiser realmente ir, se realmente vier até mim, uma coisa eu garanto. Vai ter apoio para ir. A pessoa só não vai se ela escolher não ir. Edmilson, de verdade, cara, do fundo do meu coração, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, ceder seu tempo, 2 horas de bate-papo aí com a galera. Muito obrigado. Num sábado ainda, tá? A gente tá gravando esse vídeo num sábado à tarde, né? O pessoal poderia estar aí fazendo inúmeras coisas, mas o Edmilson está aqui com a gente, passando o conhecimento dele, passando a visão. Cara, de verdade, muito obrigado. Eu fico muito feliz por você estar aqui com a gente. E pode ter certeza que vai ser o primeiro de muitos vídeos aí que você vai estar participando com a gente aí. Muito obrigado, de verdade. Eu agradeço também você, agradeço todos os espectadores, né, os telespectadores aqui da Tribos, do Despertar, porque é incrível a gente poder trocar e aprender, e estou aberto aí a questionamentos, a dúvidas, se as pessoas colocarem no comentário, um dia a gente volta aqui para falar sobre, estamos à disposição. Pessoal, de verdade, muito obrigado aí por ter assistido até aqui. Deixa seu comentário, curte o vídeo, compartilhe. Vai lá no perfil do Edmilson também, compartilhe lá, comenta lá no perfil dele, Tribo do Despertar. Tá bom, galerinha? Muito obrigado e um abraço. Tchau, tchau.